Você está escutando agora Franz Joseph Haydn, que vem trazendo essas vibrações através da sua música para equilibrar você, trazer energias de despertar do equilíbrio do amor no seu coração, no seu campo mental, na sua aura. Quem quiser colocar um copinho com água para estar recebendo essas vibrações durante o programa, fique à vontade, pois estaremos irradiando toda essa energia de luz para você nesse momento, através dessa egrégora do Deus é Luz, do Dr. Haydn. E aqui estamos nós, novamente, com o nosso programa. Eu vou trazer hoje um assunto interessante, porque assim, resolvi trazer um pouco de astrologia para vocês, né? Ninguém me conhece como astróloga, porque eu não me coloco dessa forma, mas o mapa astrológico para mim é como se fosse um grande portal, né? Mais do que o tarô, para mim a astrologia traz muita informação e uma astrologia lá dos antigos, né? Diante de Cristo, uma astrologia suméria, uma astrologia que vai trabalhar a alma do indivíduo, né? Essa ligação com esses planetas, essa energia que mobiliza a nossa vida aqui na Terra, e trouxe um mapa interessante que todo mundo falou, fez a maior chacrinha, né? Que foi o mapa do Ano Novo Astrológico. Quando começou o Ano Novo, todo mundo só falava nisso, fazia palestras sobre isso, todo mundo falando e querendo saber, né, o que vai acontecer esse ano, o que não. A turma usa muito astrologia no sentido de curiosidade, né? De previsão de futuro, mas não é esse enfoque que eu dou para a astrologia, né? Então, como eu uso a parte astrológica, a análise do mapa astrológico dos pacientes, porque eu tiro o mapa de todos os pacientes, porque para mim o mapa é como se fosse a impressão digital da criatura ali. Então, eu não tenho uma visão comportamental, eu trago mesmo a alma, a essência da alma da pessoa expressa aqui no mapa. E como que eu vou fazer isso com o mapa do ano, né? Eu trouxe, porque alguns pacientes, alguns alunos, né? Ontem mesmo eu estava dando aula e a gente estava falando um pouco sobre o mapa desse ano que entrou, né? A partir de 20 de março, que começou o ano astrológico, o ano novo astrológico. Porque muita coisa que o céu trouxe de informação para a gente não captou, a gente não entendeu, a gente não tomou consciência do recadinho que a natureza está dando para nós, né? E isso é muito importante, porque o que a gente faz, né? A natureza dá a dica e a gente, né, se quiser entrar em ressonância, fazer a coisa certinha, não ser atropelado pelos acontecimentos que a própria natureza traz, a gente precisa fazer a nossa parte. Eu brinco com os alunos, né? Você fez a lição de casa? Se ano a ano a gente vem fazendo a lição de casa de acordo com a regência do planeta, de acordo com o que a energia do céu traz para nós, a gente sofre menos, causa menos impacto na nossa vida, na nossa saúde, enfim, nas nossas trocas, relações e movimentos da nossa vida, né? Então, alguns aspectos interessantes eu achei trazer. Falei, puxa, eu tenho a possibilidade de estar passando essa informação para maior número de pessoas, né? Eu nunca trouxe questões astrológicas para a gente discutir aqui no programa, mas dessa vez o céu me tocou. A gente estava com o céu meio nervoso aí na época do carnaval, agora já passou Páscoa, acabou Quaresma, acabou toda aquela sombra que estava no ambiente, e a gente agora pode analisar friamente, calmamente, tranquilamente, o que essas informações que o céu trouxe para nós lá na virada do ano vai trazer, né, de orientação, de foco. O que a gente precisa parar para pensar, para olhar e para despertar esse ano para a gente ficar bem, né? Ficar em equilíbrio, ficar pleno. E a coisa principal, né? Se a gente for ver, né, aqui o mapinha, todos os planetas, existia uma conjunção muito grande de planetas. Para quem não sabe o que é conjunção, é quando os planetas estão juntinhos, né? Fazendo um grande campo energético vibratório
com a união da força de todos eles. Quando eu falo de planetas, a gente está falando de campo energético, né? O planeta tem a sua energia própria. E quando junta o outro, vários planetas com energias próprias, fazendo um todo ali, imagina a quantidade de vibração, de pulso magnético que aquilo não é emitido para nós aqui na Terra, né? E aquilo nos afeta sim. A gente tem que pensar, né? Se a Lua, o movimento da Lua faz a maré do planeta mexer, olha a força que isso tem. Então, se a Lua causa esse impacto em nós, por que Júpiter não vai causar? Por que Saturno não vai causar? Por que Mercúrio não vai causar, né? Nós estamos aqui recebendo esses campos eletromagnéticos desses movimentos planetários o tempo todo. É que a gente não tem a consciência disso, para quem não fala astrologuês aí, né? Não tem essa consciência ainda astrológica. Então, é esse despertar. Na virada do ano, algumas coisas importantes chamaram a atenção da gente. Então, eu trouxe três pontos bem importantes hoje para a gente falar aqui. O primeiro é esse monte de planetas na casa 1, com o signo em Áries, Áries, para quem não sabe, é o signo, é o primeiro signo do zodíaco, é o signo que é regido por Marte e ele pede ação. É o guerreiro, você vai arregaçar as mangas e vai fazer o que tem que fazer. Ele vai enfrentar, ele traz coragem, ele traz força, ele traz vigor, ele traz ação. Então, tudo que pede a sua ação, que você arregace as mangas, vá lá e faça, Áries está à frente, ele que abre os caminhos, ele que mobiliza, né, esse movimento no começo de qualquer coisa. Então, esses planetas todos, principalmente o Sol, né? Porque o ano novo é quando a energia do Sol entra exatamente no signo de Áries. Aí começa o ano novo. Então, o Sol entrando em Áries, pedindo ação, na casa 1, que é a casa de Áries, que é a casa que a gente fala do eu. É a apropriação desse eu, é a pessoa, né? É esse eu manifestado aqui na Terra. Imagine todos esses planetas na casa 1, que é a casa do eu, em Áries, falando que a gente tem que mobilizar e a energia toda veio para quê? Para que assunto? Né? Cada casa astrológica é um tema, um assunto da nossa vida. Todos esses planetas na casa 1, que é a casa do eu, falando para onde a energia tem que ir? Para onde eu tenho de direcionar a minha atenção? Para o eu, né? Tá tudo lá, a energia entrou com tudo, ativando essa casa 1 em Áries, no signo onde ela é o dono, né, da casa, é a regência da casa. Falando, olha, arregace as mangas, vá enfrentar a batalha, vá fazer o que tem que ser feito, batalhe, abra os caminhos, vá fazendo, mas com o olhar voltado para si. Não é para o outro, não é o externo, não é o coletivo, não é o que tem à minha volta, é para mim. E o signo que entra nessa casa nesse momento em que entrou o ano novo é um signo de Peixes, falando assim, Peixes traz a referência espiritual, traz a importância da gente trabalhar espiritualmente. Então entra esse signo desafiando todos os planetas que estão dentro da casa 1 em Áries, falando assim, olha, está na hora de arregaçar as mangas, fazer o que tem que ser feito, olhando para si, principalmente espiritualmente. Então, assim, está na hora de você assumir a espiritualidade, está na hora de você trabalhar internamente essa espiritualidade. Está na hora de você se olhar no espelho, se enxergar, fazer a lição de casa. E a gente começa, né? Sol é onde o espírito ancora a energia, então onde a gente ancorou aquela energia e o ano ancorou a energia aí nesse mapa, falando sim, cada um agora vai cuidar de si, vai olhar para si, vai ter autocuidado, vai fazer terapia, vai se trabalhar, vai ver o que ainda precisa ser burilado nesse diamante que é o seu espírito para a sua evolução. Porque nós estamos no meio de um trabalho evolutivo, né? Nós estamos numa transição planetária falando, gente, tem que evoluir.
E se a gente não cutuca e não põe a lição para fazer, passou mais um ano, outro ano, a gente não fez nada, não saiu do lugar e vai perder uma encarnação. Então está na hora de ouvir o céu, está na hora da gente falar, vamos evoluir. Então tá lá, o Sol, junto com o Mercúrio trazendo a comunicação, trazendo movimento, trazendo comércio, trazendo as trocas, trazendo toda essa circulação de energia. Nesta casa, trazendo a Vênus. Vênus, no dia que entrou o ano novo, ela estava retrógrada, agora já não está mais. Mas ela estava retrógrada, falando, olha, vamos entender, eu já vou falar dela daqui a pouquinho. Netuno, trazendo essa ligação em peixes, a espiritualidade em exaltação. E Saturno, nessa época, também em peixes, falando, temos resgates karmáticos espirituais a nível planetário. Todo mundo vai ter que parar, se conectar com a espiritualidade, arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito em si. Vamos trabalhar e burilar a nossa alma, o nosso espírito, através do propósito de alma, através de executar o que a gente veio executar, de melhoras, de trabalho interno, de burilamento pessoal. Gente, não adianta. Entrou Júpiter como regente do ano. Júpiter é o planeta da expansão, traz dinheiro, traz oportunidades, tudo bem. Mas a energia falando, bom, Júpiter vai trazer isso para quem estiver em equilíbrio, para quem se trabalhar espiritualmente, para quem estiver fazendo aquilo que a natureza quer. Nós saímos de um ano de Saturno, onde foi cobrado mesmo esse karma, né? Eu não gosto de usar essa palavra, mas a responsabilidade cobrada, porque a gente assumiu isso quando encarnou. Então, essa cobrança espiritual vindo, vamos fazer a lição de casa. Tá lá o nó do norte, a cabeça do dragão, falando que é para lá que a gente tem que ir. Então, sim, há uma necessidade urgente da gente se trabalhar. E isto ninguém falou. E isto, o que a gente ouve por aí, falando de comportamentos e previsões e coisas, gente, isso é gritante. Se a gente não fizer a nossa lição de casa, por isso que eu trouxe isso para o programa, um mês depois, porque é importante. Eu trabalho diariamente isso em consultório com meus pacientes. Vamos olhar para si, isso é egoísmo? Não é. Hoje é remédio. Se cada um, a gente tem que começar a mudança por nós. Se a gente não se trabalhar, não se burilar, não se conectar espiritualmente, não fazer a lição de casa, como é que a gente vai querer mudar o planeta? Como é que a gente vai querer mudar o coletivo? A mudança começa no individual e está aqui. Fácil de entender. O mapa, a natureza, ela grita, ela especifica direitinho o que precisa ser feito. Então, essa é uma das abordagens que eu queria trazer para a gente tomar consciência disso, tá? Depois não pode falar que a gente não falou. Uma outra questão é exatamente essa, quando fala a respeito dos relacionamentos. Vênus estava retrógrado quando começou o ano novo astrológico. Em Áries, estamos falando de novo do eu, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando da casa oposta. Então, Áries está aqui, Libra está aqui, a gente está no meio do coração. O que acontece? A gente fala da casa dos relacionamentos, que é do signo de Libra. E Libra é regido por quem? Pela Vênus. E Vênus estava retrógrado. Quando o planeta está retrógrado, ele traz muito do negativismo dele. Então, se o planeta Vênus tem o poder de atração, então, tanto ele rege Touro, que é o dinheiro, quanto, né, os bens materiais, você conseguir concretizar o que você precisa, quanto a parte de relacionamentos. Então, isso é um tema que eu quero falar. Quando a gente fala dos relacionamentos, Júpiter, não. Nós temos que entender que, na época, Lilith estava em Libra, então estava a Lua negra, que é Lilith, e Vênus retrógrado, mexendo nessa questão emocional ligada a relacionamentos, ou seja, hora de limpar. Quando a Lilith aparece, é porque tudo que é problema do passado, todas as questões mal resolvidas, toda a ponta solta que eu deixei, relacionamentos passados mal resolvidos,
coisas que eu ainda não discuti, ou se eu estou num relacionamento, o que não está bom que eu não falo, não verbalizo, não resolvo, ou eu estou sozinha, mas por quê, né? De que forma eu preciso trabalhar isso dentro de mim para poder atrair a pessoa certa, na ressonância certa, no momento certo, que vai me trazer um crescimento e não me jogar lá no poço abaixo. A gente precisa entender. E Lilith, logo depois do Ano Novo, saiu do signo de Libra e se jogou em Escorpião. E vai permanecer os próximos 9 meses lá. E essa Lilith em Escorpião faz com que? Com que a gente mergulhe cada vez mais profundamente dentro da gente. Escorpião rege a transformação pessoal, então a gente mergulha dentro de si com essas questões amorosas, afetivas, com Vênus na época retrógrado, falando, olha, levanta tudo que está ruim e vamos fazer uma faxina. Então, teve muito rompimento de relacionamento, de casamento, muita DR, muita gente falando, e agora é hora de eu me separar? Agora era a hora. Agora é hora de eu resolver esses problemas? Sim. Puxa, mas eu não quero me separar. Então, levanta todos os problemas, senta lá, vamos conversar e vamos resolver. É o momento de levantar, lavar a roupa suja, levantar o que está debaixo do tapete para a gente resolver essas questões. Então, esse é o ano. Vai ser um ano lindo para relacionamento? Depende, se você tiver com isso trabalhado e resolvido dentro de você. Mas quem não, é o ano de se resolver. Pegar esse tema a fundo, dependendo de como está, né, a sua vida afetiva, seus relacionamentos esse ano, não vai ser um ano calmo, não vai ser um ano de tranquilidade, vai ser um ano de arregaçar as mangas, como eu falei, em Áries, e enfrentar os problemas e resolver. É um ano que esse tema, ninguém quase falou nele também, é um tema muito importante para a gente trabalhar esse ano. Essa Lilith, para mim, tem uma representação muito profunda. Ela acaba saindo, né? Logo depois, então, ela na passagem do ano, e logo depois ela mergulha em Escorpião, falando, é a hora desse mergulho. Como todos os planetas estão na casa do eu, é a hora da gente introjetar isso aí, mergulhar dentro de si, mergulhar nas questões, olhar para isso, para transmutar. O Escorpião traz a transformação, a transmutação. A gente precisa fazer a limonada do limão. E o céu está propício para isso. Então, vamos aproveitar. Né? Então, essa é uma questão que todo mundo pergunta. E uma outra questão que todo mundo vem perguntando, né? É a parte financeira, de dinheiro. Júpiter, todo mundo vai ficar rico. Gente, abre o olho para a nossa realidade, né? O que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo de movimento a nível de mercado financeiro, as coisas não são à toa. Então, como eu falei, a virada do ano, a Vênus estava retrógrada. E Vênus rege Touro, que é essa questão do dinheiro, das finanças, da materialização, concretização das coisas. O que acontece? O Júpiter, que é o planeta que rege esse ano, está na casa 3, que é a casa da comunicação, no signo da comunicação, que é Gêmeos. Então, a comunicação com a comunicação e, ao mesmo tempo, trazendo a expansão. Então, muito vai crescer quem estiver na área da comunicação. Essas comunicações das redes sociais, essas comunicações que vão trabalhar, né, essa questão aquariana de trabalhar tecnologia, de trabalhar, né, porque o Urano se encontra exatamente na casa 2. Então, é a casa do dinheiro, é a casa de Touro. E Touro entrando na casa da comunicação e o regente da comunicação presente lá, e com Júpiter lá. Então, vai ter, sim, muita expansão, muito crescimento na parte financeira, de negócio, de business, enfim, através da comunicação, que é fundamental, e da tecnologia. Então, quem investir em tecnologia, quem investir nessa parte da comunicação, então, seja a profissão que for, gente, tem que ir para a rede social, tem que entender que a gente agora está no global, está no todo, não dá para ficar fora da rede, não dá para ficar fora da tecnologia. A inteligência artificial está aí, fazendo o trabalho de muita gente, a gente precisa se atentar para isso. Quem não for para o digital, quem não for
trabalhar com essa inteligência artificial. Quem não for trabalhar a comunicação, não se expressar, não ir para o mundo, vai ficar para trás. Então, depois não pode vir reclamar. O céu está mostrando, né? Urano está lá. Urano vai trabalhar o quê? O coletivo. A comunicação com o coletivo. É para ir para o grande, sair do pequeno e ir para o grande. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que mergulhar dentro de si para se burilar e se melhorar, através da nossa comunicação e a forma que eu me expresso e me coloco no mundo, tecnologicamente falando também, com esse fator a 1000, nós vamos conseguir crescer, ganhar dinheiro, fazer a coisa evoluir para onde ela precisa. Porque Júpiter está lá trazendo expansão, mas a expansão dele vem através desta comunicação ligada exatamente à tecnologia. Então, isso precisa ser falado também para a gente ter esse entendimento. E já que a gente está falando de comunicação, no mapa do ano também a comunicação vai ser muito importante entrando na casa 4, que é a família, porque Marte vai estar lá em Câncer, na casa de Câncer, falando briga dentro de casa. Agressividade dentro de casa, né? O Marte é o guerreiro, o que quer enfrentar, o que quer bater boca, o que já tem uma comunicação mais agressiva. Então, tomar cuidado com isso, gente. Olha a nossa comunicação dentro de casa como vai estar, né? Entra a comunicação sendo exaltada porque os diálogos são necessários. As diferenças são necessárias de serem resolvidas através do diálogo, da conversa, mas não um diálogo agressivo, não numa relação tóxica. A gente precisa burilar nossa alma, cair de novo lá na casa 1, espiritualmente falando, trazendo consciência, trazendo todo esse empoderamento dessa luz que a gente tem, que a gente precisa colocar no mundo, a nossa centelha divina. E essa comunicação dentro dos lares, dentro das famílias, dentro de casa, precisa ser observada também. A gente tem a faca e o queijo na mão para resolver muita coisa esse ano. A gente tem, né, a Lua lá na casa de Sagitário, em Sagitário, com a roda da fortuna, falando os ideais. Vá atrás daquilo que você quer, vá atrás dos seus sonhos. Não perca tempo, não perca energia, não perca o seu dinheiro, a sua atenção, as coisas que você está desperdiçando, investindo em coisa que não tem a ver com o seu propósito, o seu sonho, a sua vontade. Então, mergulhe dentro de si, ouça o seu coração, ouça a sua alma, faça, se coloque à disposição como um guerreiro, arregace as mangas, pegue isso e vá fazer, se comunique, se expresse, seja você mesmo e vá colocar toda a sua energia, todo o seu foco, toda a movimentação que você precisa atrás dos seus ideais, porque Júpiter rege a casa dos ideais, que tem a ver com esse estrangeiro, tem a ver com essa expansão de consciência, de cabeça, de conhecimento e pondo você juntamente com o seu ideal no caminho certo, no rumo certo, é uma flecha diretamente indo para onde você tem que ir. Então, aproveitem. Esse é o ano da gente poder fazer uma grande transformação em si mesmo, uma grande transformação na nossa vida, uma grande abertura de consciência para os nossos ideais, para aquilo que a gente quer fazer. E aí o céu está aí nos ajudando. Não esqueça que a natureza sempre trabalha em nosso favor, sempre. Por mais que falar, nossa, porque isso aconteceu comigo, isso é ruim. Não, é algum aprendizado que você precisava ter, porque a natureza sempre vai trabalhar a nosso favor, a favor da nossa iluminação, do nosso crescimento, da nossa evolução. Tá bom? Então é isso, gente. @Deusemantovani, quem quiser seguir a gente. @Deuseluz Oficial para conhecer os florais, conhecer os trabalhos, cursos, palestras, enfim. E você agora fica ouvindo aí o Haydn, nosso YouTube, @Deuseluz, está lá com todos os programas para você, tá bom? Um grande beijo no coração de todos.